Estamos ao vivo também lá no Facebook. É só me procurar lá no Facebook. Deixa eu ver aqui como é que faz para compartilhar isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó. Compartilhar. Só que ele não deixa compartilhar no YouTube, no WhatsApp. Mas vamos lá. Deixa eu limpar o óculos, que a imagem tá embaçando. Não é o vídeo que tá embaçando, é o óculos que tá embaçando. Eu já tô suando aqui, não é? A transmissão deu uma parada. No YouTube parou. Vamos continuar aqui no Facebook. Tem 4 assistindo no Facebook. Vamos lá, meus amigos. Deixa eu colocar aqui. Vamos ao que diz a lição. Lição 5. Lei e graça, uma importante distinção. Que nós venhamos a, nestes poucos minutos, né, que estaremos aqui nesta aula, discernir e dissecar sobre a lei e sobre a graça. Vamos orar? Deus, te damos graças, Senhor, por este momento que o Senhor nos permite estar participando, Deus, neste momento ao vivo, mas isso pode, Senhor, conforme Tu sabes, ser divulgado mais tarde, no futuro, e alcançar outras pessoas. Pai, eu te peço, Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que estiver não no meu coração, Senhor, mas no coração do Senhor, seja ministrado aqui neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Quem consegue me acompanhar no Facebook, o Facebook está lá, ele não está parado. Não é? Isso aí, já tem gente dando um joinha lá. O Facebook não está parado. O YouTube, conforme eu não consigo melhorar o negócio aqui, já tentei de várias maneiras, ele está dizendo que não está recebendo o vídeo. Então, assim, ele vai ficar gravando lá no YouTube, a gente consegue depois publicar lá, porque está usando o software que gera isso, tá? Mas vocês não vão conseguir ver ao vivo, a gente vai conseguir ver ao vivo aqui pelo Facebook, ok? Então vamos lá. Qual é o texto áureo desse negócio? O texto áureo é Gálatas 3:20. O que diz lá o texto áureo, o texto de referência? Nuno está assistindo pelo Facebook, Paz do Senhor, pastor Nuno no Facebook. Diz assim: quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pela obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês me perdoem, eu não tenho um estúdio à prova de som, eu moro frente de rua, então vocês vão ouvir de vez em quando aí barulho de carro, barulho de moto, mas faz parte, tá bom? A revista, ela faz uma introdução dizendo qual é o objetivo da lição. Qual é o objetivo da lição? É o contraste entre a lei e a promessa, segundo a carta aos Gálatas. O que estava acontecendo lá? Os Gálatas, eles, não vamos entrar no mérito aí da carta, se era destinada para a região sul ou para a região norte da Galácia, mas ela era para o povo de Deus, que havia se convertido, não é? E estava nesse dilema aí da lei e da graça. Para a gente ter uma noção melhor, diz assim, ó, eu estou pulando, tá? A introdução, estou pegando os pontos mais importantes.
Suas visitas, as visitas de Paulo, eram seguidas de cartas, com as quais ele ajudava a supervisionar as igrejas que fundava. A primeira escrita por ele, cerca de 48 anos depois de Cristo, foi a Epístola aos Gálatas. Então, assim, a primeira carta que Paulo escreveu foi a Epístola aos Gálatas. E engraçado que o modo que ele começa, não é, a conversar com os Gálatas, para a gente saber disso, para a gente ver, deixa eu abrir aqui a Bíblia em Gálatas 1. Olha como é que Paulo começa a discernir, a conversar com aquele povo através da carta. Paulo, Gálatas 1:1. Paulo, o apóstolo chamado, não por intermédio de homens, pois minha chamada vem do próprio Jesus Cristo e de Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os outros cristãos daqui, as igrejas da Galácia, que a paz, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Perceberam como ele começa escrevendo a carta? Ele não começa dizendo, eu, Paulo, vos saúdo, né, com a graça de Deus e coisa e tal, blá, blá, blá. Ele não começa assim. Ele já começa, vamos dizer assim, ele já começa marretando. Ele já começa dizendo que quem é ele? Eu sou o apóstolo chamado, não fui chamado por homens. Eu acho que se a gente entender essa palavra de Paulo aos Gálatas, a primeira carta dele, não é? Lembra-se que Paulo ele teve o seu ministério contestado ainda mais no início, e essa foi a primeira carta. Ele começa já assim dizendo, eu não fui chamado por homens, o meu chamado foi do próprio Cristo. E aí vocês entendem, ou nós entendemos, não é? Como é que, paz do Senhor, Irene, estamos aí, mas quem que está ali é a Irene e o Nuno. Aí a gente entende, né, por que Paulo ele começa desse jeito, lembrando que o ministério dele, essa foi a primeira carta que Paulo escreveu, não é? E ele não, assim, ele estava realmente tentando resolver um problema, não da mesma forma que ele estava resolvendo o problema lá da igreja de Corinto, que a gente estudou anteriormente, mas agora ele, nesta carta, Helena Barbosa, a paz do Senhor, dona Helena, seja bem-vindo. Isso é uma aula de escola dominical da Igreja do Nazareno, que nós fazemos aos domingos às 18 horas. E aí Paulo começa dessa maneira, não é? Se apresentando e dizendo que ele não foi chamado por homens. E o que impressiona não só pela habilidade do apóstolo em dissecar as particularidades da lei e a amplitude da promessa que descreve a sua fé. Isso é a introdução que o autor faz da revista, mas o que é interessante, agora a gente entrar no tópico 1 da lição, que é o seguinte, o tópico 1, chamada na última hora. Dá para entender esse negócio de chamada da última hora? Só pelo tópico, só pela chamada do tópico, a gente consegue assim entender um pouquinho do que Paulo, o sentimento de Paulo, né? Ele é chamado de apóstolo, mas qual é o critério para que uma pessoa seja chamada de apóstolo? Qual é o critério para alguém receber esse título de apóstolo? O critério é que tenha andado com Jesus e tenha recebido o chamado de Jesus. E aí a gente vê que Paulo, ele não foi, vamos dizer assim, ele não foi chamado pelo Cristo homem, né? Se bem que a gente pode dizer assim. Pastora Cláudia, paz do Senhor. Mais uma vez eu aviso que essa é uma escola dominical
da Igreja do Nazareno que a gente está fazendo à noite para a nossa classe lá de vida e qualidade. Paulo, ele não foi chamado por homens. Aí o que isso nos faz? O que isso nos remete? Isso nos remete à escolha do 12º apóstolo, não é? Que ele andou com Jesus também, provavelmente Matias. Mas a escolha de Matias foi por quem? Quem escolheu Matias para ser apóstolo? Foram os outros apóstolos que escolheram Matias para ser apóstolo. Lembra que o critério de hoje, né, o que a gente entende, o critério de apostolicidade, para o cara ser apóstolo, ser chamado de apóstolo, é ele ter andado com Jesus, ter conhecido Jesus e ter sido chamado por Jesus. Isso aconteceu com Paulo. Só que não aconteceu com Paulo com o Cristo homem. Aconteceu com Paulo pelo Cristo ressuscitado, que apareceu para ele na cidade de Damasco, e ele indo para a cidade de Damasco, e Jesus usa de uma escolha poderosa, porque tem uma passagem, tem um texto bíblico que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez Deus estivesse mostrando para os outros apóstolos, ou para nós mesmos também, não é, que a escolha de Deus não é como a nossa escolha. Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. E a graça, não é? Porque isso é um meio da graça. A graça, ela vai e chega até Paulo e chama Paulo para participar dessa graça. Se a gente fosse analisar pela preocupação dos discípulos, né, dos apóstolos, lembra da história de Ananias? Ananias, ele só foi lá falar com Paulo porque o próprio Cristo mandou. O próprio Cristo testificou. Ananias vai lá na rua direita, na casa de um Simão, curtidor, vai lá falar com certo Paulo. Opa, que Paulo é esse? Se é esse Paulo que eu estou pensando, eu não vou não. Aí o que é isso? Se é esse Paulo que eu estou pensando, ele não merece que eu o visite não. Mas o Senhor já tinha visitado. Olha que coisa linda. Deus visita. Aí a gente entende assim esse chamado da última hora. Os textos que ele pede para ler é texto pra caramba. É o Gálatas 1, do 1 ao 5, do 10 ao 24, do 1 ao 2, o 6, capítulo 6, do 9 ao 19 e o 20, e o capítulo 6, versículo 17. Eu não vou ler esses versículos não, porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas eu gostaria que vocês anotassem para ler, não é? Mais uma vez, Gálatas 1, do 1 ao 5, do 10 ao 24, Gálatas 2, do 1 ao 2, Gálatas 6, e do 6 ao 9, e do 19 ao 20, ou seja, a maioria dos textos de Gálatas 1, e o Gálatas 6, 17. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar com a lição. O tópico 1, chamado na última hora. Ordinariamente, o ciclo apostólico teria sido definido com a morte de Judas Iscariote e sua substituição por Matias. Enquanto Paulo era apenas o nome de um dos principais inimigos da igreja, que ninguém previu o que antes do ciclo se fechar, um elemento imprescindível ainda estava para ser acrescentado. Uma palavra de fé para os meus irmãos aí que estão ouvindo, não é? Deus ainda pode acrescentar muito nesse aí
Não vou dizer da sua família, não, vou dizer da minha, vou dizer da nossa família, que ainda não entende o chamado do Evangelho, não é? O chamado da graça, e está fora da lei. Por que fora da lei? Porque a lei identifica, a lei nos mostra, a lei é um espelho para nos mostrar a vontade de Deus. A lei identifica exatamente quem você é. Mas vamos voltar agora ao texto áureo, para a gente não criar confusão, não é? Ao texto áureo e o tema da lição. Qual é o tema da lição? Eu comecei falando de lei. A lei identifica os nossos pecados, mas nós somos salvos pela lei? O texto áureo diz: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? De quem você recebeu o Espírito? O Espírito não vem pelas obras, o Espírito vem pela fé. O Espírito vem pela fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. E para que servem as obras? Ou para que serve a lei? Por que o Senhor mandou dar a lei? A lei é para identificar qual é o caminho que Deus quer que percorremos. O que Ele identifica, o que Ele mostra para nós que não o agrada. Porque o próprio Paulo diz que sem lei não há pecado. Se não houvesse lei, vamos partir por um exemplo assim bem simples, bem fácil de guardar. Se não houvesse lei, um exemplo aí, eu vi um celular dando mole, eu posso meter a mão e levar, porque não existe nada contra isso que diga que roubar é pecado, né? Ou que roubar é crime. A gente está partindo do suposto que é a lei humana. Roubar é crime, né? E todo crime ou toda transgressão, ela necessita ser o quê? Não vou chamar de justiça, eu vou trazer agora para o entendimento que Deus faz. A transgressão, o que a gente faz de errado, né? A gente fere alguém ou prejudica alguém. E esse alguém que ficou prejudicado, que ficou ofendido, o que ele vai fazer com isso? Ele vai querer algo que aplaque a sua ira, né? Que diminui a sua revolta. E Deus providencia isso. Algo que aplaca a ira, algo que aplaca a revolta. O que você quer dizer com isso, pastor Cunha? Que para tirar a culpa, tirar o peso do pecado, no Antigo Testamento era necessário o derramamento de sangue. A palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se todos pecaram, o óculos está embaçando toda hora. Se todos pecaram, né, e para aplacar a ira de Deus, ou para satisfazer a lei do homem, lá quando é um crime, né, a pessoa tem que pagar. Na nossa lei, o pagamento é com a prisão, a justiça e a prisão. Na lei de Deus, a justiça é pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que aplaca a ira de Deus quando nós pecamos? Quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo.
temos paz com Deus. Deus não quer o seu povo transgredindo as suas leis. E para isso Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho amado. Cabe também um esclarecimento. Então, olha o Nuno aqui me botando em saia justa. Ele está perguntando assim, mas pastor, se a gente for preso, o governo solta? Só se tiver com o coronavírus, Nuno. Aí solta. Mas vamos lá. A palavra de Deus, Ele diz que perdoa. Presta atenção, pastor Nuno. Deus perdoa, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, longânimo. Ainda que, isso está em Números 14, eu acho, não considera o culpado como inocente. Ou seja, Ele perdoa, mas a consequência do pecado, a consequência do erro, vai acompanhar a pessoa. Isso pode servir de testemunho, mais tarde, mais à frente, ou pode ser um peso para quem não se arrepende, um remorso para a vida inteira. Aí vai depender de como a pessoa encara, não é, essas coisas. Se ela vai ficar... Ô, tia Minda, tem gente da família assistindo. Paz, tia Minda, isso é uma transmissão da escola dominical que a gente está fazendo à noite. Fica à vontade aí para ficar conosco, ok? Entendeu, pastor Nuno? A gente é perdoado. Deus concede o perdão, mas não tira a culpa. Você é culpado, não é? E o que pode acontecer é bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Como é que a bondade e a misericórdia nos segue? Aí você pega assim, você pratica a lei ao pé da letra, não é? Aquela história da mulher que foi pega em adultério e foi levada perante Jesus, e Jesus abaixado, escrevendo no chão, e eles dizem para ele: mestre, essa mulher foi pega em adultério, o que faremos com ela? Já que vocês estão insistindo tanto, né, vocês querem justiça, vamos fazer o seguinte: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí começou, a gente faz se fosse Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e não beba o cálice indignamente. E aí a pessoa vai se examinar e vai dizer assim: ih, rapaz, eu não mereço estar aqui não, eu tenho que ajeitar um negócio aí, porque senão vai dar ruim. E dá ruim mesmo, não é? Vamos continuar com a revista? Então a gente viu aqui o chamado na última hora. Paulo, ele foi chamado na última hora. O que a gente tira disso? O relógio não está parado, não é? E aquilo que você considera como última hora, para Deus não tem última hora. Ele chama quando Ele quiser. Ele chama em tempo e em fora de tempo. O próximo tópico: o efeito surpresa. Vamos ler Gálatas 1, 13 ao 15. Deixa eu pegar aqui para a gente ler. Gálatas 1, do 13 ao 15. Gálatas 1, 13. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia sem misericórdia a igreja de Deus, fazendo de tudo para me livrar deles. Fui um dos judeus mais religiosos da minha idade e procurava tão rigidamente quanto possível seguir todas as tradições dos meus antepassados. Antes mesmo de eu nascer, Deus tinha me escolhido para ser dele, chamando-me por sua graça. Assim Ele resolveu. A paz do Senhor, Antonina. Bom te ver por aqui. O YouTube está agarrando pra caramba. A transmissão no Facebook está melhor. Vamos lá.
Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica. Gente, o que eu posso dizer para vocês? Ninguém segue uma religião, não é, sem acreditar naquilo que está seguindo. A pessoa pode estar enganada, como Paulo estava enganado, né, mas ele acha que está fazendo certo. Mas creia que pode chegar um momento, não é, em que Jesus chama e aí eu vou usar um termo calvinista, né? Pastor Nuno, me perdoe, né, que eu vou usar o termo calvinista. A graça de Deus é irresistível. Os nazarenos, arminianos, a gente diz que pode resistir à graça. Eu gostei muito quando a gente viu o filme do apóstolo Paulo, quando lá no finalzinho do filme ele conta a história de como é que é o evangelho para o prefeito da prisão que ele estava. Ele fala assim, eu não tô tentando te converter, longe disso, mas vai chegar um momento em que todas as suas defesas vão ser quebradas, né? E aí você vai se render a Cristo. Creia, vai chegar um momento em que aquele da sua casa, da minha casa, que tem uma resistência enorme com Cristo, que as defesas deles vão ser quebradas, né? E vão estar se rendendo a Jesus Cristo. A paz do Senhor, Reimar, Deus te abençoe. Roberta, a paz do Senhor. Vou até assinar para você, Roberta. Isso é uma escola dominical, Roberta. Escola dominical de noite, porque o meu povo não acorda cedo, não. Eu deixo minhas velhinhas dormir. E a gente marcou a escola dominical para as 18 horas. Vamos lá. Tópico 2, o efeito surpresa. A gente acabou de ler, né, o versículo. Para que Deus pudesse simplesmente revelar ainda mais a sua graça. Entenderam por quê? Vou ler desde o início, fica melhor. Graça é uma palavra que remete ao extraordinário. Poderíamos perguntar, por que Paulo não foi um dos 12? Por que ele não foi imediatamente chamado e escolhido em vez do Matias? Para que Deus, olha a resposta, para que Deus pudesse simplesmente revelar ainda mais a sua graça. Qual abre um parênteses para incluir o principal pecador no ciclo dos pregadores mais relevantes. Olha o resultado disso. Um pecador chamado por Deus teve seu papel mais relevante. Paulo escreve mais da metade do Novo Testamento. Paulo é autor de 13 cartas, né, que estão lá no Novo Testamento, que foram que passou pelo concílio para que fossem aceitas como verdadeiras, como sendo de alguém que viveu próximo de Cristo, ou que foi chamado por Cristo. Lembra que a gente mencionou lá como é que foi o chamado de Paulo. Paulo não foi chamado por homens, ele foi chamado por Cristo. E um dos conceitos para saber se a carta é autêntica, se os livros são autênticos do Novo Testamento, é saber se a pessoa andou com Jesus ou se pelo menos andou com os apóstolos. Carla Lemos, a paz do Senhor, Deus te abençoe. E Paulo, ele foi, mais uma vez, chamado por Cristo. E existe uma carta lá que está no Novo Testamento, mas que não foi escrita por Paulo, mas quando se fechou o cânon do Novo Testamento, se pensava que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo. Por isso que ela entrou lá no cânon do Novo Testamento.
Vamos continuar com a lição. Isso. Próximo tópico da lição é nada além da graça. Como é que é esse negócio de nada além da graça? Vamos lá. Embora não tenha recebido a primeira convocação para ser um dos 12 apóstolos, uma vez que o privilégio deles foi ter convivido com Jesus terreno, Paulo foi o único entre eles chamado pelo Cristo glorificado. Olha que abertura magnífica que o Senhor nos concede, não é? Nós não andamos com Ele, mas somos chamados pelo Cristo glorificado. A gente pode pegar esse entendimento aí que o escritor da revista, da nossa escola dominical, teve, de que Paulo ele foi chamado por Cristo, sim, como os outros também foram. Só que os outros foram chamados pelo Cristo homem, o Cristo que andou na terra. Paulo ele foi chamado pelo Cristo glorificado, o resplendor da revelação no caminho de Damasco, somando ao lastro escriturístico que Paulo possuía, foi o suficiente para formatar sua teologia na construção da doutrina evangélica, tão magnífica ou tão magnificamente distribuída em suas epístolas. Ele não dependeu de ninguém além do Espírito Santo para lhe revelar o mistério que estava oculto em Deus desde a eternidade. Aí se a gente... a paz do Senhor, pastor Sancler, é bom tê-lo aqui, viu? Essa é a escola dominical da terceira idade que acontece antes do início do culto. 19 horas a gente encerra. Deixa eu lembrar aqui onde é que eu estava. O que acontece? Paulo, os outros discípulos tiveram todo o ensinamento junto com Jesus. Eles andaram com Jesus, ouviram as palavras de Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus. Mas Paulo, quem ensinou Paulo? Se Paulo não andou com Cristo na terra, quem ensinou Paulo? Foi o Espírito Santo de Deus, que deu entendimento do que é o cristianismo, o que Cristo veio fazer aqui na terra. João, ele diz que, lá no João 16, quando o Senhor fala para os seus discípulos que é necessário que ele vá, que se ele não for, o Consolador não vem, e o Consolador é o Espírito Santo, e ele vai falar tudo aquilo que ele aprendeu e ouviu de Jesus. Então, se a gente entende que o Espírito Santo, ele fala conosco tudo aquilo que ele sabe de Cristo, tudo aquilo que ele ouviu de Cristo, é como se fosse o próprio Cristo falando conosco. O Espírito Santo é que deu todo entendimento, todo conhecimento a Paulo, para que ele tivesse essa... como é que eu posso dar um adjetivo para Paulo? Tivesse toda essa expertise, tivesse todo esse interesse de formular uma teologia, que a gente pega as cartas de Paulo, são cartas magníficas, né? Ensinando ao homem a teologia da fé. Nós somos salvos pela fé. E o livro de Gálatas, ele é o primeiro escrito por Paulo, onde ele fala assim: rapaz, que negócio é esse? Você recebeu o Espírito Santo pelo quê? Foi por você cumprir a lei ou foi pela pregação do Evangelho? Como é que é isso? Que agora vocês querem voltar a praticar os atos do judaísmo? Quer voltar? A paz do Senhor, pastora Cláudia. Que negócio é esse? Vocês querem voltar ao rudimento anterior? Quer voltar lá a fazer sacrifício? Quer voltar a participar da festa da colheita, a festa dos tabernáculos? Quer fazer circuncisão? Era isso que estava acontecendo. Chega na igreja, os caras que falam assim:
Vocês aprenderam com quem? Vocês aprenderam com Paulo? Eu vou dizer um negócio para você. O Paulo ele não sabe muita coisa não, que é para ser cristão, você tem que também se considerar, tem que participar da festa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Aí Paulo começa a carta dele dizendo assim, ó, Paulo, apóstolo chamado por intermédio, não por intermédio de homens, pois minha chamada vem do próprio Jesus Cristo e de Deus, que ressuscitou dos mortos. E todos os outros que estão da galáxia. Ele fala assim, que negócio é esse que vocês estão ouvindo aí e estão desacreditando no que eu ensinei a vocês? Esse é o mistério da carta de Paulo aos Gálatas. Ele tentar fazer com que esse povo... Ô Marcelo Pimenta! Bom saber que você está aqui, Marcelo. Marcelo, isso é uma escola dominical lá da igreja que eu frequento, da terceira idade. Eu sou professor da escola dominical, vida e qualidade. Nesse período aí de quarentena, a gente faz a nossa escola dominical online, né? E a gente decidiu fazer ela à noite, de 18 às 19 horas. Fica à vontade para estar presente, viu, meu amigo? Deus te abençoe. Voltando à revista, vamos lá. Eu falei que ele não dependeu de ninguém, além do Espírito Santo, para revelar o mistério que estava oculto na palavra de Deus, deixando claro a sua ausência de qualquer influência humana, mesmo dos principais apóstolos. Porque Paulo, assim que ele se converte, ele passa 3 anos no deserto. Aí depois de 3 anos é que ele vai a Jerusalém e ele só fala com 2 apóstolos, acho que Pedro e Tiago. E não falou muito tempo, ficou com Pedro 15 dias. E foi fazer a obra. Paulo, ele realmente, ele não teve nenhum ensinamento dos apóstolos. O que o Paulo teve foi o ensinamento do Espírito Santo de Deus. Vamos lá, vamos andando para o segundo tópico. Terreno escorregadio, transite com cuidado. Terreno escorregadio, transite com cuidado. O maior desafio da igreja em todos os tempos foi se manter equilibrada no terreno meritório. A carta de Paulo aos Gálatas apresenta forte conteúdo no tocante ao mérito de Cristo em detrimento do humano. Quem ensinou Paulo? Mais uma vez, eu posso até abrir lá a Bíblia em João. Quem ensinou Paulo a respeito de Cristo não foi homem, foi o Espírito Santo de Deus. Toda a sua teologia, ela não tem mérito humano. A teologia de Paulo tem mérito na inspiração de Deus. Tem uma parte da teologia que estuda a Bíblia, é bibliologia. E assim, qual é a origem da Bíblia, né? Porque existem, como é que a Bíblia foi escrita? Aí tem três pensamentos. Um pensamento é que a Bíblia foi ditada e a pessoa que escreveu foi um simples... escreveu aquilo que Deus mandava ele escrever. Outra teoria diz que eles foram inspirados por Deus a escrever. Não é bem inspirado. Eu lembro da correta. Qual é a teoria correta? É que Deus inspirou esses homens a escrever a Bíblia, mas não tirou deles a sua particularidade. Ou seja, cada um escreveu conforme entendia, mas o conteúdo é de Deus. O conteúdo foi Deus que mandou. Deus não tirou, vamos dizer assim, o estilo literário da pessoa escrever a Bíblia. O estilo literário é próprio. A revelação é que é de Deus.
Então vamos lá. Não cabe manipulação. Manipular tem o sentido de alterar a forma original. Isto se torna bastante perigoso quando se trata de evangelho, pois o mesmo deve permanecer inalterável, sob pena de constituir uma anátema. A palavra anátema aparece 2 vezes seguidas em Gálatas. O apóstolo usa desse expediente para tratar aqueles que tentavam manipular a doutrina do Evangelho da Graça. O grande perigo que circundava a Galácia não era abandonarem o Evangelho, mas permitirem que ele fosse complementado com obras da lei. Essa carta de Paulo, mais uma vez, o que ele estava tentando fazer? Ele estava tentando tirar esses ensinamentos, né, que estavam além do Evangelho. Né? Se um de vós, até mesmo eu, lhe apresentar um outro Evangelho diferente deste que eu vos tenho apresentado, que seja anátema, que seja maldito. E a igreja da Galácia, ela estava sendo apresentada a um novo evangelho que se mesclava ou se misturava com os procedimentos da lei, com os rudimentos da lei, conforme eu já falei lá anteriormente, com a festa dos tabernáculos, com a circuncisão. Rapaz, os Gálatas não eram gregos. Para que eles precisavam circuncidar? Para agradar a homem? Para agradar aos, vamos dizer assim, aqueles que diziam ser o dono da igreja? Não era necessário isso. E Paulo estava tentando dissuadir lá os Gálatas dessa nova prática que estava sendo apresentada a ele. A paz do Senhor, irmã Rosênia. Vamos lá. O que foi dado por Deus não requer remendos humanos. Para demonstrar a seriedade do perigo ao qual a igreja corria, Paulo relatou a necessidade de confrontar o próprio apóstolo Pedro, uma das colunas da igreja, pelo comportamento hipócrita e legalista deles. Lembra dessa passagem? Que Pedro, junto com os gentios, ou seja, junto com os não-judeus, porque eles não eram mais gentios. É bom a gente frisar isso, não é? Eles não eram mais aquilo que aparentavam ser. Ou seja, eles deixaram de ser gentios, eles agora eram cristãos. Aí Pedro, junto com os cristãos, que não eram oriundos do judaísmo, ele agia de um jeito. E quando chegava deixa eu ler aqui uma pergunta aqui, pastor, nós temos acesso a esse Espírito Santo? Com certeza. O Espírito Santo está na terra, o Espírito Santo foi derramado. Quando Jesus, mais uma vez, lá vou citar João 16, quando Jesus estava para morrer, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. E a palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu irmão, se você foi convencido do pecado, você tem o Espírito Santo. Não deixa, doutrinas que dizem que a evidência de ter o Espírito Santo, de ter acesso ao Espírito Santo, é você ter o dom X ou Y. Dom é Deus que distribui conforme, é o Espírito Santo, né? A palavra diz que o Espírito Santo distribui conforme lhe convém para um fim proveitoso. Agora, o Espírito Santo, se você for lá para Atos, não é? Olha o Nuno dando a dica aí, ó, João 16, do 7 ao 8. Obrigado, pastor Nuno. O Espírito Santo, se você for lá em Atos, não é? Quando Jesus fala para os discípulos, depois dele
ter ressuscitado e ter andado com eles bastante tempo, ele fala assim, ó, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí Marcos, ele trata dessa passagem e diz assim, ó, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão... É o mesmo texto, só que dito de forma diferente, numa perspectiva diferente. Mas foi o mesmo momento. Em meu nome recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E sereis minhas testemunhas. Aonde quer que for. Judeia, Samaria, os confins da terra. Nilópolis, vamos pegar o nosso contexto aqui. Ó. Nilópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Onde quer que você for. Você tem que ser testemunha do amor de Cristo sobre a sua vida. E o povo ficou em Jerusalém, provavelmente numa casa, não é? E aí você diz assim, ao princípio lá não tinha aquela quantidade de gente que estava lá, era mais de 500 pessoas. E muitos foram desistindo, ficou 120 numa casa, receberam poder, receberam o Espírito Santo de Deus. E para saber, olha quem está atrás de mim. É desse jeito aqui, ó, a minha cachorra, ó, Safira. Ah, Jesus. Para você saber se você tem o Espírito Santo, Ingrid, a paz do Senhor. Para você saber que você tem o Espírito Santo, primeiro, você foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, quer ver como se comporta aquele que recebe o Espírito Santo? Lê Atos 2, lá o finalzinho, como a igreja se comportava. É o elemento X, chegou, pastor Nuno. Como a igreja se comportava, não é? Ouvindo as doutrinas dos apóstolos, né? E milagres aconteciam, e se interessavam um pelo outro. Olha o que Deus está fazendo nesses tempos, está fazendo a gente lembrar, não é? Dos nossos irmãos. Que saudade, gente, que saudade que eu estou dos meus irmãos da igreja, que saudade que eu estou de abraçar, não é? De receber o carinho, de olhar no olho, sabe? E ver assim um exemplo, que é um exemplo bom, ver a Antonina perguntando, pastor, ver a Cirlei dando sua opinião, mas quem? Vendo o pastor Nuno me ajudando, vendo a Ingrid no cantinho lá. Ah, Jesus, né? Que coisa boa. Que coisa boa é poder lembrar dos irmãos e sentir saudade dos irmãos, né? E ansiar por esse momento, né? Quando esse negócio acabar, isso vai acabar, a gente vai se abraçar novamente, a gente vai mostrar para o mundo que nós somos igreja, dentro de casa, fora de casa, aonde quer que andemos. Nós somos, seremos igreja do Senhor. Nuno está dando a dica lá, Atos 2, 37 e 38. Deixa eu pegar a Bíblia aqui só para ler esse texto, porque nosso tempo está acabando. Atos 2, 37 e 38. Aguenta aí que ele já vem, hein? Eu tenho que minimizar aqui um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 37. Vamos ler. E ouvindo eles isto, compungiram-se em oração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Aí, porque a promessa vos diz,
respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Tem um texto mais à frente, pastor Nuno. Deixa eu achar aqui. Vânia, pastora Vânia, que prazer ter a senhora aqui, viu? Vamos lá. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia mister. E perseverando, olha só, como é que se comporta a pessoa que tem o Espírito Santo? Perseverando unanimemente todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Como é que deve se comportar a igreja? Persevera. Persevera na doutrina dos apóstolos. Persevera, porque Deus não desistiu de ninguém. Amém? São 18 horas e 56 minutos. Daqui a pouco vai começar o culto lá da nossa igreja, às 19 horas. Eu tenho que sair antes para que vocês consigam lá assistir, se preparar. Onde nós paramos? Nós paramos no tópico 2 da revista, ok? Tópico 2, no Não Cabe Manipulação. Tópico 2, parte A. Semana que vem não, quarta-feira, a gente pega esse tópico 2, da parte B em diante, e a gente termina a lição na quarta-feira. Fiquem na paz. Rita Machado, Deus te abençoe. Rosene, a paz do Senhor. Irene, Deus te abençoe. Pastor Nuno, meu eterno amigo, Deus te abençoe, te guarde. Povo lindo de Deus, obrigado pela presença, obrigado pela audiência, né? E compartilhe esse vídeo mais tarde para aqueles que não assistiram a aula possam estar assistindo. Amém? Vamos orar para terminar? Deus, te damos graça por esse momento que aqui passamos, Senhor, ao qual te agradecemos, Senhor, e te pedimos, Deus, que isso aconteça, Deus, mais vezes, enquanto, Deus, esse evento que estamos vivendo durar, Senhor, mas que ao findar, meu Deus, possamos estar juntos, unidos na Tua casa, aprendendo mais e mais de Ti. Abençoa o Teu povo, Senhor. Guarda, Deus, cada um, Senhor, que está em seus lares. Aqueles, Deus, que vão estar lá no culto para fazer a transmissão ao vivo. Pai, que eles recebam também do Senhor, que são trabalhadores da Sua obra. Nos abençoa, nos guarda, nos proteja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe. Paz.